Bem-vindos ao Falando de Plástica, o quadro que traz informações essenciais sobre cirurgia plástica com os melhores especialistas da área. Aqui você vai conhecer os bastidores dos procedimentos, entender mais sobre segurança, tecnologia e os cuidados antes e depois da cirurgia. Se você pensa em realizar um procedimento ou quer saber mais sobre o universo da cirurgia plástica, esse é o seu lugar. Fique com a gente, porque o Falando de Plástica começa agora. E o Falando de Plástica de hoje recebe aqui a Camila Cassani. Doutora Camila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua escolha pela medicina e por essa especialização, né, que ajuda tanto a gente no dia a dia aí, né? Sim. Bom, primeiramente eu me formei na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu fiz medicina. Que fica onde? O campus dessa faculdade é em Divinópolis, mas a sede em São João del Rei, Minas Gerais. Ah, Minas. Você é mineira? Não, interior de São Paulo. É mesmo? Isso, mas na nossa formação a gente acaba se locomovendo. Se deslocando para estudar, né? É verdade. Posteriormente fui para Ribeirão Preto fazer cirurgia geral, beneficência portuguesa, e por fim na Santa Casa de Santos, onde me especializei em cirurgia plástica. Eu escolhi cirurgia plástica, na verdade, por uma associação de fatores. Na verdade, por ser mulher, eu acreditei que o campo da cirurgia era uma área muito bem-vinda para a mulher. Gosto muito de arte e a cirurgia plástica, ela associa arte e ciência. Olha que bacana, é verdade. Isso, e autoestima, eu gosto do vínculo com as mulheres, a proximidade, o entendimento do que elas trazem de demanda pra gente e o fato da gente realizar sonhos e melhorar a qualidade de vida e a autoestima das mulheres. Isso é o que mais me encantou nessa escolha. Que legal, realmente bacana mesmo. Bom, mas antes da cirurgia, o que uma paciente precisa saber, por exemplo, para se preparar adequadamente para uma mamoplastia redutora ou mastopexia? Porque são duas cirurgias delicadas, né, doutora? Sim. É uma das cirurgias mais procuradas, na verdade, na cirurgia plástica. E ela normalmente tem o seu momento ideal, onde a paciente procura, né? A maioria das mulheres acabam procurando essa cirurgia normalmente depois de uma gestação ou de amamentação ou até mesmo sobre perdas importantes de peso. Só que para ela definir e tomar a decisão de fazer essa cirurgia, ela tem que estar no momento adequado da vida, equilibrar, na verdade, até o fator social, o fator familiar, estar no momento certo. Provavelmente depois de algum tempo de ter criado os filhos, né? Ter um tempo adequado em relação ao trabalho, à vida familiar, para que ela olhe para si mesma e consiga se recuperar do momento cirúrgico. E claro, ela tem que estar em boas condições de saúde para poder realizar esse procedimento. Com certeza. Agora, muitas mulheres, quando fazem essa cirurgia, doutora, elas têm um medo muito grande, que é o medo da cicatriz, né? Receio de ficar com cicatriz e tal. E até porque a nossa pele também aqui, né, no Brasil, é uma pele, né, que é uma pele mais propensa a cicatriz, marca e tudo mais, né? Então, como é que funciona a evolução da cicatrização e quais técnicas hoje tem para ajudar a minimizar o resultado final, o impacto? Esse assunto é muito importante na cirurgia plástica, porque eu sempre falo com as pacientes que para ela decidir por uma cirurgia plástica, ela tem que estar aceitando uma cicatriz, né? Então eu brinco com elas que é um peso, é uma medida, é uma balança. A necessidade de fazer um procedimento e a troca por uma cicatriz. Então, normalmente, a demanda dela, a necessidade daquela cirurgia, na grande maioria das vezes, supre o fator de ter uma cicatriz. E claro, a gente vai ter o tamanho de uma cicatriz conforme a mama da paciente. Mamas muito grandes, mamas muito flácidas, consequentemente tem cicatrizes com um diâmetro, com uma espessura maior. Já mamas com menos flacidez, menores, consequentemente cicatrizes menores. Então tudo isso tem que ser muito bem conversado numa consulta e elas entender o peso e a medida para aceitar uma cicatriz e ter todos os cuidados posteriores da cirurgia para que essa cicatriz evolua com um bom aspecto. E isso hoje já é possível, já tem tratamentos que ajudam as mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm facilidade de ter queloides, essa coisa, porque eu acho que o grande medo é esse, né? Você faz uma cirurgia com a mama bonita e uma queloide que vai ficar, né? Tem muitos fatores, muitos tratamentos que conseguem melhorar o aspecto, mas também está atrelado aos cuidados que ela tem no pós-operatório, principalmente exposição solar. Mas tem um fator genético, que tem pacientes que têm uma tendência à hipertrofia queloide, que mesmo tendo todos os procedimentos, há uma alta chance de evoluir com uma cicatriz inestética. Então isso tem que ser muito bem conversado, até mesmo para decidir se ela quer submeter a esse procedimento ou não. Entendi. Eu acho que essa conversa sempre é importante, né? Você falou aqui no pós-operatório que não pode tomar sol. Mas
eu acredito que tem outros cuidados também que a mulher precisa ter para garantir um resultado satisfatório, para evitar complicações, né? Quais são esses cuidados? Especialmente a mamoplastia, a gente tem que ter muitos cuidados com a tensão, com edema, com inchaço, com hematomas no pós-operatório. Então, é importante os cuidados que nós orientamos, como a elevação de braços, a não pegar peso no pós-operatório. Quanto tempo fica, por exemplo, sem pegar peso? Assim, tem que ficar, o que é recomendado mesmo? Sim, eu oriento para as pacientes que nas 2 primeiras semanas são essenciais. Então, elas têm que programar a cirurgia com alguém do lado para que consiga dar esse suporte, dar né? esse suporte, até mesmo para levantar, para deitar, para comer, para tomar banho. E quando tem filho pequeno ainda, né? Tem que ter um apoio familiar. Um apoio bom ali, né? Por isso, aquele momento ideal para ser submetido ao procedimento. E todos os cuidados posteriores, como o uso de sutiã, peso, não pode pegar peso. E aos poucos a gente vai liberando a paciente para fazer uma academia, para dirigir, para voltar à rotina ao trabalho. Então, o tempo total para voltar às atividades normais mesmo, eu digo uns 3 meses de cirurgia. Para voltar isso é o ideal. Para uma academia já dá com 3 meses, por exemplo, que eu acho que é a coisa que mais tem esforço aí. E para pegar a criança, por exemplo, você tem criança pequena, quanto tempo a mãe vai ter que ficar sem levantar a criança, né? Às vezes pegar mais sentadinha e tal, né? Quanto tempo, mais ou menos? Com 30 dias, eu peço para a paciente não pegar peso nenhum. Tá. Depois desses 30 dias, ela tem a possibilidade de, com poucos períodos, pegar um peso até de 10 quilos, 15 quilos. Mas o ideal é aguardar de 2 a 3 meses com pesos mais elevados. Então, tem que ter um suporte familiar ali para isso. Doutora, esse sutiã cirúrgico, ele é realmente necessário mesmo ou dá para fugir dele? Não dá para fugir. Tem que aceitar o sutiã cirúrgico. Ele não é esteticamente agradável. É muito bonita, né? Quanto tempo fica com ele? 3 meses também? 43 meses, de 30 a 60 dias, 24 horas. Posteriormente, pode retirá-lo gradualmente, conforme a evolução da paciente. Mas a importância do sutiã, o sutiã ele faz uma certa compressão nas mamas, então ele diminui o inchaço, ele vai dar suporte às estruturas da mama, conforme vai cicatrizando, e além disso diminui a tensão. E é muito importante isso para a cicatrização. Quanto mais tensão nas mamas, mais a cicatriz fica inestética. Então, como tem o suporte do sutiã, a tensão na sutura acaba sendo menor. Então, é extremamente importante o uso do sutiã. Ele é bonzinho no fim das contas, né? É importante porque isso faz parte da colaboração da paciente. Se Sim. a paciente não for bem orientada quanto a isso, ela não faz o pós-operatório adequado, não utiliza o sutiã, e isso traz consequências com o resultado da cirurgia. A mastopexia, sem prótese ou com prótese? Essa é uma pergunta que causa dilema. Como decidir qual é a melhor opção para cada paciente, doutora? No meu consultório, a maioria ainda hoje procura por implantes mamários. Né? Mas isso está se tornando um pouco diferente dos últimos anos. Mas a necessidade do implante ou não vai muito da paciente, do que a paciente está procurando. A maioria, ainda no meu consultório, procuram mamas mais arredondadas, com um volume maior, com um colo mais marcado. Então, isso o implante é capaz de proporcionar. Mas tem que ser muito esclarecido que não é o mesmo perfil para todas as pacientes. Sim. O tamanho da paciente, tamanho de tórax, tamanho de volume mamário previamente diferencia cada resultado. Mas tem pacientes que preferem uma mama mais natural. Ou que já tem uma mama grande, não quer mais uma mama grande, só então quer não corrigir faz sentido colocar um implante. Ou já tem um implante e, por um motivo, não quer mais e agora está no momento que quer mamas naturais. Nossa! Então, o motivo da escolha é o que a paciente está trazendo de demanda. Se ela quer uma mama mais artificial, com colo mais marcado, arredondado, implantes. Se ela quer uma mama mais natural, sem se importar muito com volumes grandes, é uma mama mais natural sem o uso do implante. Agora, existe algum perfil de paciente que não é recomendado para uma cirurgia de mamas, por exemplo, doutora? Sim. Tem? Tem porque a gente está falando de cirurgia plástica, né? E cirurgia plástica a gente não está tratando uma comorbidade com riscos de vida. Então, ela tem que ser realizada no momento mais adequado e seguro para o paciente. Então, não é indicado uma cirurgia plástica para um paciente que tem uma comorbidade que não está sob controle, uma hipertensão arterial descontrolada, ou um diabetes, ou o uso de medicamentos que interferem na cirurgia, como anticoagulantes, ou pacientes que têm doença autoimune, isso interfere na cicatrização, ou rejeição de implantes. Então,
é importante a importância do pré-operatório para realmente selecionar o paciente e dizer se ele está apto ou não àquele procedimento, porque a cirurgia plástica é para trazer benefícios. A gente melhorar a autoestima. Exatamente. Então, se a gente faz um procedimento e pode trazer complicações futuras, ela deixou de fazer sentido. Exatamente. Bom, então, muito obrigada aqui, doutora Camila Cassani, que trouxe aqui bastante informação aqui para o nosso quadro Falando de Plástica. Obrigada, até a próxima. Obrigada.